Que a doce, preciosa, viva, real, forte, firme presença do Senhor esteja no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família. Que você, em nome de Jesus, desfrute da paz que Cristo nos dá. A paz que excede todo entendimento. Ele mesmo deixou escrito para nós e disse pessoalmente aos seus discípulos quando estavam ainda com ele aqui nessa terra: eu vos deixo a minha paz, eu vos dou a minha paz e não a dou como o mundo dá. Porque o mundo também lhe oferece uma falsa paz, uma ligeira, uma passageira, uma condicional paz. Dependendo do lugar em que você está, da bebida que você bebe, né, para você se sentir relaxado, tranquilo, a pessoa com quem você está, os lugares que você frequenta. De repente a pessoa recebeu um dinheiro, não, agora eu estou em paz, né? Eu estou tranquilo porque eu tenho dinheiro para pagar minhas dívidas. Mas é uma paz que vai além do entendimento, porque é uma paz que independe de circunstâncias favoráveis. Muitas vezes nós estamos no olho do furacão, diante de gigantes, problemas que nós não conseguimos resolver. Mas ainda assim, quando essa paz vem de Deus, ela aloja, ela reina dentro de nós e a gente consegue respirar no meio da batalha. A gente consegue deitar e dormir, ainda que venham tantos levantes e situações adversas. A gente consegue respirar e sentir, é quase que palpável essa paz. É por isso que ela vai além do entendimento. Tem pessoas que não entendem. Você está passando essa luta e você consegue dormir? Você está devendo e consegue ficar tranquilo? Não é uma falsidade. Não é nem um relaxamento. Ah, é porque eu não quero saber, eu não vou pagar mesmo, então eu quero paz. Não, não é isso. Mas é uma capacidade sobrenatural que vem do alto, que vem do Pai, que vem de Cristo, que vem do Espírito, para trazer o descanso que você precisa. Porque problemas todo mundo tem e Deus é poderoso para resolver todos eles. Quando você coloca sua fé nele, quando você faz tudo o que você pode, é como uma parceria, né? Quando você faz a sua parte, aquilo que te é possível, você se sente com o dever cumprido. Eu fiz tudo o que pude. E quando a sua mão não mais alcança, a mão de Deus entra e resolve. Isso é fé. É você acreditar que Deus pode, que Deus age e que Deus faz. Eu quero compartilhar com você uma passagem que está no livro de João, no capítulo 6, sobre a multiplicação dos pães, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Versículo 6. Fez essa pergunta apenas para colocá-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Eu quero focar mais aqui. Jesus fez essa pergunta a Filipe só para provar ele, porque já sabia exatamente o que iria fazer. Você já observou como é que muitas vezes Deus nos faz perguntas difíceis? O Senhor nos coloca, entre aspas, na parede para ver a nossa reação, para ver o nível da nossa fé. Você se lembra de Ezequiel naquela visão do vale de ossos secos? Aonde o Senhor o colocou ali, no meio do vale, para que ele pudesse estar de fato vendo
aquela crua realidade, embora sendo uma visão, mas ali ele via o povo de Israel morto por causa da rebeldia, da desobediência, do esfriamento em relação a Deus, o relacionamento da sua aliança com Deus, aquela quebra de aliança e fidelidade somente ao Deus vivo. E ele via ali milhares de ossos separados. Eu fico imaginando um vale escuro, frio, uma cena medonha. E Deus fez uma pergunta muito difícil a Ezequiel. Ezequiel, poderão estes ossos tornarem a viver? Nós sabemos que humanamente é impossível. É impossível, impossível, impossível. E graças a Deus ele foi sábio na resposta, né? Ele não começou a murmurar, a questionar, a reclamar com Deus por tê-lo colocado ali, tê-lo feito uma pergunta tão difícil. Não. Mas ele voltou para Deus. Senhor, só tu o sabes. Tem coisa que só Deus tem a resposta. Aqui como nessa multiplicação dos pães e dos peixes, apenas 5 pães e 2 peixinhos. A multidão já é tremenda de grande. E a Bíblia ainda fala que era grande a multidão. Eram muitas pessoas, só homens, 5.000 homens, apenas homens, fora mulheres e crianças, mas os 12 apóstolos. Mas aquela pergunta era só para colocar o coração de Filipe à prova, se ele tinha em mente o poder de Cristo para enviar o recurso a toda aquela gente. Se ele tinha fé o suficiente. Por quê? Porque o Senhor tem resposta para tudo. O Senhor tem recurso para tudo. E o Senhor é especialista em agir onde ninguém pode fazer mais nada. Em entrar onde ninguém entra. Em operar sinais e maravilhas. Onde a nossa mão não alcança. Onde os nossos olhos não enxergam saída. Essa situação que você está vivendo, Deus já sabe a resposta. Jesus já sabe exatamente o recurso, a saída, a porta, porque Ele é a porta por onde as ovelhas entram e encontram descanso, encontram alimento, encontram refrigério, salvação, encontram a provisão de tudo aquilo que lhes é necessário. Jesus sempre terá a resposta. Para Deus não tem multidão tão grande que Ele não possa entrar com a provisão para supri-la. Para o Senhor não tem enfermidade tão grande, ainda que o diagnóstico seja para a morte, mas que Ele não possa mudar e reverter. Para o Senhor não existe vale de ossos secos que continuem secos, depois que Ele ordena que seja ministrado ao Espírito que gere vida. Para Deus não há causa perdida. Para Deus não há situação irreconciliável. Para Deus não há filho pródigo que, ainda que longe da casa do Pai, em uma situação de rebeldia, de desprezo, de constrangimento, que Ele não possa mover e tocar um coração tão duro, para que possa reconhecer o quanto errou, o quanto pecou, para que se levante e volte aonde caiu. Para Deus não há causa difícil. O que você está passando? É impossível para Deus? Se lembra quando aqueles homens foram até Abraão nos carvalhais de Manre? Ele estava ali descansando, juntamente com Sara, estava ali com seus empregados à volta, estava ali residindo naquele local. E um deles representando o próprio Deus, o próprio anjo do Senhor, disse que Sara teria um filho na primavera, naquele tempo, no próximo tempo. O tempo necessário para que ela gestasse e ali nascesse o filho da promessa. E quando ele disse isso a Abraão, a palavra do Senhor fala que Sara estava à entrada da tenda e ela riu quando ouviu que ela geraria um filho, e em pouco tempo. E quando aquele mensageiro, representando o próprio Deus, ele perguntou a Sara: por que você riu? E ela, com medo, respondeu: eu não ri. Mas ela disse: você riu sim.
E ali foi feita uma pergunta que mexeu muito com ela. Acaso há algo impossível para Deus? E ela nem respondeu. Mas ele é que entrou com a resposta, dizendo que não havia nada impossível e que de fato ela geraria um filho. O que é impossível para Deus? O Deus que criou os céus, a terra. O Deus que ressuscitou a Lázaro no quarto dia, quando já cheirava mal, através do poder dado ao Filho. Todo o poder lhe foi dado, no céu e na terra. O Deus que arrancou o seu povo depois de 400 anos de escravidão, de cruel escravidão no Egito. E ali, tirando o seu povo, fez sinais, proezas, maravilhas, enviando aquelas pragas. Depois ainda abriu o mar para que o seu povo passasse a pés enxutos. E ali afogou todo o exército de Faraó com seus carros, com seus cavalos e todos os seus cavaleiros, esse exército poderoso. O Deus que guardou e deu livramento a Daniel na cova dos leões. O Deus que cumpriu a promessa na vida de Sara e fez aquele ventre idoso, infértil, estéril, aos 90 anos, gerar, ganhar de parto normal e ainda amamentar. O Deus que permitiu Pedro andar sobre as águas. O Deus que fez esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. O Deus que expulsou uma legião de demônios do Gadareno através de Cristo. Não há nada impossível para Deus. Não há limites, não há levantes, não há gigantes, não há barreiras. Não existem impossibilidades para Deus. Ele cura, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura, Ele converte, Ele traz para perto, Ele ressuscita mortos. Não há barreiras, não há impossibilidades. Como eu disse aqui no texto, Jesus só fez essa pergunta para provar a fé de Filipe. E existem situações que Ele nos permite viver exatamente para que sejamos provados, para que a nossa fé seja provada e logo após aprovada, para ver o que Deus pode fazer. Não há barreiras, não há diagnósticos, não há situações adversas, não há gigantes, principados, potestades, forças malignas, anjos, demônios, o diabo. Não há quem possa contra o poder de Deus. E quando Deus decide agir, nada e ninguém podem impedir. Não há quem possa livrar alguém das suas mãos. E quando Ele está decidido a agir, nada e ninguém podem impedir. Tenha fé, não perca a esperança. Não erre o alvo, porque se você olhar nessa direção, você vai falhar, você vai cair, você vai se frustrar. Se você olhar para você mesmo e se olhar para todos ao seu redor, para todas as circunstâncias, para todas as probabilidades e possibilidades, para todas as improbabilidades, para todas as impossibilidades, você vai se frustrar. Mas quando você decide olhar para o alto, para aquele que é perfeito, para aquele que é Deus, para aquele que é Senhor, aí você vai provar o sobrenatural. Não erre o foco, não erre o alvo. Olha para aquele que pode, olha para aquele que já sabe o que vai fazer, para aquele que vai prover, para aquele que trará a resposta necessária na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você seja aprovado quando for provado. Porque essa luta não é para te deixar desesperado e nem abrir a boca para murmurar. Ainda que você não imagine, ou talvez tenha sua fé tão pequena que você não consiga mensurar, ou até mesmo na sua humanidade, acreditar. Faz igual Ezequiel: Senhor, só Tu sabes. Entrega na mão de quem pode. Entrega tudo, entrega tudo, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais, Ele tudo fará. Deus é bom e sempre tem resposta
sempre tem uma saída. Amém?